2 ônibus Minas Gerais foram incendiados nessa madrugada aqui na capital. Com esses crimes que aconteceram nas regiões do Barreiro e em Venda Nova, sobe para 5 o número de coletivos destruídos pelo fogo desde o começo do ano. Prejuízo para as empresas e prejuízo ainda maior para a população. Aí é alerta que eu coloco indignado agora na sua tela. Vamos ver. Stanley, a ousadia dos criminosos está cada vez mais clara. Eram 6 horas da manhã e o ônibus 641 estava aqui no ponto final, no bairro Serra Verde. Ele seguiria para a primeira viagem a caminho da estação Vilarinho, quando 2 homens entraram no coletivo e avisaram a cobradora que iriam colocar fogo no veículo. Eles mandaram que ela pegasse os pertences e descesse do veículo. Em seguida, atearam fogo ao coletivo, que olha só, foi completamente destruído. As chamas, em 1 minuto, consumiram tudo e só não alcançaram a fiação elétrica porque ela está do outro lado da rua. Local onde, segundo os moradores por aqui, o ônibus fica parado geralmente. Hoje, a fiação não foi atingida, somente essas árvores aí, vou mostrar aqui, Valdir, essas árvores que estão na calçada. A informação que a gente tem é de que o barulho do estouro dos pneus foi muito forte e que o fogo acabou se alastrando aqui pela rua. As imagens mostram que o combustível se espalhou e as chamas foram se espalhando até aquela esquina ali, assustando os moradores. Não, deu medo demais. E olha que o ônibus parava aqui, bem frente na nossa casa. Foi tipo um livramento de Deus também. Agora, você tem ideia do motivo disso? Não, não tem. Não, mas ontem mesmo ocorreu uma morte ali, não, na rua ali. Aí a gente não sabe se tem algum envolvimento com os caras. Nervosa, a cobradora do ônibus não quis falar muito, mas contou que os 2 suspeitos estavam encapuzados. Estou um pouco nervosa, moça. Estou muito assustada até agora. O motorista também foi embora para casa sem trabalhar, porque não tinha condição emocional. Eu estava no banheiro na hora. Tem ideia do motivo que foi? Eu não sei, não. Já aconteceu isso antes? Não, não. Os elementos chegaram no ônibus, não falaram o porquê que estariam praticando crime, porquê que ia colocar fogo no ônibus e depois evadiram. Segundo informações que tinha um veículo aguardando na esquina e eles evadiram, se sentiram ignorados. De acordo com a Polícia Militar, há 2 hipóteses para este crime. Uma delas, retaliação pela morte de um suspeito de roubo que teria sido provocada por tiros dados por um guarda municipal. A outra, também retaliação por uma operação do GEPAR, aqui no Borel, próximo daqui, no aglomerado Borel, onde um outro suspeito também acabou morrendo. Foi a ocorrência do guarda municipal, foi uma tentativa de roubo, que ele baleou um dos agentes, e a guarnição do GEPAR do Borel deparou com um elemento no interior de um beco e ele partiu para cima da guarnição e foi feito disparo contra ele e ele veio a falecer também. Na região do Barreiro, um outro coletivo foi incendiado na manhã dessa sexta-feira. A polícia ainda não sabe o motivo, apenas que 2 homens invadiram o ônibus da linha 328 e atearam fogo ao veículo. Ninguém se feriu. Então vamos lá. Em 2016, 8 ônibus aproximadamente foram queimados ou parcialmente destruídos aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte. Cada ônibus desse, que não é um ônibus elaborado, um ônibus comum, sem o ar-condicionado, um ônibus, digamos, simples, convencional, custa R$360 mil. A ausência desse ônibus em dia útil aqui na capital dos mineiros prejudica 500 habitantes, usuários por dia. Para que um ônibus desse, destruído, volte a funcionar, demora cerca de 150 dias úteis. Ou seja, por que é que a população precisa pagar por isso? Por que é que a empresa, que não tem nada a ver com o confronto entre a polícia e o bandido, tem que pagar por isso? Nós estamos vivendo num momento atual onde o poder público, eu não estou dizendo prefeitura, estado, união, não estou dizendo isso, onde o bandido quer retaliar o poder público ou quer falar com que o suposto tiro que foi dado em alguém, ele vai lá e prejudica 500 pessoas que muitas vezes moram na comunidade onde ele é o dono da boca, ele é o responsável pela manutenção, digamos, da ordem dele. E aí, as outras 500 pessoas que são os usuários dessa linha de ônibus ficam sem deslocamento. Quando a população é interrogada ou quer ser ouvida pela nossa equipe de reportagem, ela não pode falar.
ela não pode falar, Minas Gerais, por um motivo muito simples. Apertar o gatilho de um revólver, fazer uma covardia com um cidadão comum como somos nós, é muito mais fácil do que parar um ônibus, despejar o líquido inflamável e atirar fogo nele. Porque as imagens que você vê é de um estado fraco. A imagem que você vê é de uma polícia que não está conseguindo dar conta. Lamentavelmente, não é culpa do contingente, não é culpa dos policiais, não é culpa do comando, é culpa exclusiva do aumento desordenado da criminalidade na nossa capital, da criminalidade no nosso estado. E eu digo por quê? Porque eu ouvi ontem várias manifestações repudiando a atuação da Polícia Civil naquele crime em Monte Verde, no norte de Minas. Pessoas questionando a atuação da Polícia Civil, mas eu não me lembro de nenhuma manifestação dessas mesmas pessoas questionando a atuação dos bandidos que explodiram os caixas eletrônicos. Aonde estão as pessoas para poder questionar a atuação dos bandidos agora colocando fogo em ônibus? Aonde estão os senhores? Volta para mim aqui. Aonde estão os senhores, por favor, Milton Ribeiro? Aonde estão os senhores para poder questionar a atuação dos bandidos que estão retaliando supostas agressões? Né? Agora, 5 pessoas foram presas em Venda Nova, isso agora há pouco, suspeitas de serem os responsáveis por atirarem fogo nesse ônibus em Venda Nova. 5 pessoas foram presas, suspeitas de serem os responsáveis por atirar fogo nos ônibus na região de Venda Nova. São suspeitos de colocarem fogo lá. A polícia faz seu trabalho, mas se não houver uma prova concreta, se não houver uma prova material concreta, eles vão agora, daqui a poucos minutos, depois de ouvidos pela autoridade policial, eles vão ser soltos. Nada nesse mundo os fará ou os proibirá de, nessa virada de noite, em retaliação ao fato de terem sido conduzidos, se forem eles, colocarem fogo novamente. E aí, causarem mais R$360 mil de prejuízo, que é o custo de um ônibus convencional como esse, retirarem de circulação por 150 dias outro ônibus dessa maneira, criarem prejuízo de 500 usuários diários em dias úteis e transtornarem a população de um bairro inteiro, porque são valentes e corajosos o bastante para pararem uma linha de ônibus, mandarem descer os seus usuários, atearem fogo e saírem tranquilamente pelas ruas de bairros tão importantes quanto Barreiro e quanto Venda Nova aqui na capital dos mineiros. Imagens que espancam aí a realidade e o dia a dia de cada um de nós, Minas Gerais. Imagens que mostram tranquilamente como é a coragem e a disposição dos bandidos, ou como está a coragem e a disposição dos bandidos na capital dos mineiros e, por que não dizer, por toda Minas Gerais. Porque se eu posso hoje afirmar que o norte de Minas está mais seguro pela atuação da Polícia Civil, eu não posso fazer a mesma afirmação do sul de Minas, que ainda não conseguiu capturar a quadrilha de assaltantes que explodem bancos no nosso sul de Minas. Aqui, 5 suspeitos presos em Venda Nova. O que dizer dos suspeitos que ainda não foram capturados no Barreiro? Complicado, Minas Gerais. Complicado, Belo Horizonte. Por mais esforço que se faça, parece que os bandidos estão dando em árvores. Parece que estão nascendo nos bueiros.